Muito obrigada, Edmilson. E hoje o nosso bate-papo é com a educadora física da Wellness Sport Club aqui de Ribeirão Preto, a Fernanda Abreu. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Que vai falar um pouquinho com a gente, então, sobre atividades físicas relacionadas à nossa qualidade de vida. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E para a gente começar, então, a nossa entrevista, eu gostaria que você comentasse os benefícios que a atividade física pode trazer para melhorar a nossa qualidade de vida. Primeiramente, bom dia a todos que estão assistindo o nosso programa. A atividade física, ela vem sendo uma das principais procuras, né, hoje para o bem-estar, né? Porque a gente não pode mais agora viver sem o exercício físico, né? Depois de tudo que a gente passou durante a pandemia, as pesquisas, elas mostram o quanto é diferencial uma pessoa que pratica um exercício físico e aquela que não pratica. Até mesmo com a pandemia, né, a gente pode ver aí quantas pessoas que já frequentavam a academia tiveram uma recuperação mais acelerada aí após o Covid. Então a gente tem mais do que certeza hoje de dizer que o exercício físico faz parte da vida e a gente tem que fazer para tudo, para manter a saúde e até mesmo para buscar uma melhora da qualidade de vida para aqueles que não frequentavam, não faziam antes, né? E pensando então nessa questão da saúde, muito se fala na potencial para a prevenção de doenças. Quais são elas, por exemplo, Fernanda? Sim. O exercício físico, ele sendo direcionado, né, de acordo com as especificações de cada pessoa, porque cada um tem um organismo, né, cada pessoa tem a sua individualidade. Então, todo exercício ele precisa ser direcionado de acordo com o seu metabolismo, de acordo com a sua faixa etária, com a sua condição atual, né? Que a gente vai verificar isso tudo através de uma avaliação física, para saber qual que é o seu estado atual, né? No início da atividade. E então, assim, nós conseguimos prevenir ou até mesmo estabilizar algumas doenças, né? A gente tem aí a questão da cardiopatia, né? Que são várias, né? Que são muito frequentes hoje em dia. São muitas pessoas aí com infarto, com AVC. Então são vários tipos de doenças que a gente consegue ter a prevenção com o exercício físico. Até mesmo a diabetes, o controle da diabetes, né? Que já foi provado isso, que o aluno que ele tem uma questão da diabetes, se ele acorda de manhã e ele já faz um exercício logo pela manhã, ele tem um equilíbrio dessa taxa de glicemia ao longo do dia, ajuda todo nesse controle, a alimentação. Então, assim, tudo faz parte. É um conjunto, né? É um conjunto. Não tem como você falar assim, não, eu tenho uma cardiopatia, eu só vou fazer o exercício físico. Ele vai ajudar, em algumas condições vão ter outras coisas que vão fazer parte, né, dessa evolução, para que não avance a doença, e em outros casos você consegue até reduzir, né, a questão da hipertensão também, por exemplo, porque hoje muitas pessoas são hipertensas, por quê? Por conta do estresse do dia a dia. Não é nem porque ela possui alguma hereditariedade, Sim. Mas o próprio dia a dia, o estresse do dia a dia vai causando, né, toda essa estafa em que leva a pessoa a ficar hipertensa, porque a nossa sobrecarga de trabalho hoje é praticamente triplicada, né? Hoje você vê poucas pessoas que têm um trabalho só. A maior parte das pessoas possuem 2 ou 3 cargos. São multitarefas né? também, A gente faz né? 1000 coisas ao mesmo tempo, até mesmo porque a demanda, né, pede pra gente, até mesmo por questão de sobrevivência. Quantas pessoas não têm 2 empregos e, assim, bem estressantes, com muitas responsabilidades, onde vai levando a pessoa ao estresse, né? E muitas pessoas também acabam adquirindo maus hábitos por conta disso, né? Por conta desse estresse todo, não ter horário certo para comer,
não ter um horário de exercício físico, né? Um tempo para poder se cuidar, não ter um momento que é só para você, isso vai levando a várias condições aí que levam a doenças, né? Por conta do estresse. Então, assim, o exercício, ele ajuda em tudo isso. Ele ajuda a manter a saúde, para quem não tem nenhum tipo de doença. Para quem tem, vai estabilizar, em alguns casos, né? Muitos, é comprovado isso, né? Que com o exercício a gente consegue equilibrar os hormônios, tanto a questão do sono, o metabolismo. A gente tem aquela questão de se sentir saciado quando a gente faz um exercício físico regular. Você passa a se sentir mais saciado, você Pensando come então nesse período, menos. periodicidade do exercício, Fernanda, como é que a gente pode manter uma frequência importante também, até para a questão da prevenção que você comentou aqui com a gente agora? Sim, até alguns anos atrás, dizia-se que se a gente caminhasse 30 minutinhos por dia já era válido. Hoje já não é considerado mais. A gente precisa ter essa frequência maior, né? De pelo menos 1 hora por dia. E para que você faça o seu metabolismo funcionar regularmente, para que ele entre num equilíbrio metabólico, exige-se que você tenha uma frequência de pelo menos 5 vezes por dia. Porque dependendo do treino que a gente utilizar, ou você vai ter um descanso de 24 horas, ou você vai ter um descanso de 48, por exemplo. Se você faz um exercício aeróbio modulado para o seu objetivo, de acordo com a sua faixa etária, tudo, que existe, né, todo uma forma como a gente vai poder direcionar essa intensidade do exercício. Então, por exemplo, o exercício cardiovascular, que é um dos mais adequados, principalmente para quem tem alguma cardiopatia, né, a gente vai colocar a pessoa ali, lógico, fazendo um exercício moderado, nada muito intenso, controlando a sua frequência cardíaca, é onde ele vai acelerar o seu metabolismo, ele vai aumentar esse gasto calórico e vai melhorar, vai diminuir aquela gordura visceral. Só que para isso, ele tem que fazer uma avaliação física. Eu preciso saber qual que é a sua condição física hoje, o que eu preciso trabalhar dentro do seu metabolismo para direcionar esse exercício, por exemplo, se você tem um risco, né, de cardiopatia, para que você perca exatamente essa gordura visceral. Então, existe uma intensidade adequada para ser trabalhada nesse sentido. Por isso a importância da avaliação. E o treinamento de força, por exemplo, se é um treinamento que você vai levar o músculo no seu limite, aí exige-se que pelo menos umas 48 horas de descanso para que você possa fazer novamente o treino. Recuperar. Então, assim, são vários fatores, não é tão simples quanto se parece. Por isso, o ideal é que cada pessoa procure um profissional especializado para que ele faça o exercício correto, direcionado com o seu objetivo e com o seu metabolismo. E, Fernanda, a Organização Mundial da Saúde, inclusive, classificou o sedentarismo como um problema de saúde mesmo, né? Que pode causar, inclusive, a obesidade mórbida. Sim. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, a atividade física relacionada a essa perda ou controle do peso. Então, de acordo aí com a Organização Mundial, essa taxa de obesidade aumentou, assim, praticamente triplicou, né? Dentro dos valores que a gente tem aí de 10 anos atrás, aumentou demais, principalmente em relação a crianças. A taxa de obesidade infantil aumentou muito, porque hoje a gente vê as crianças no tablet, nos jogos. Então, assim, a tecnologia ela veio como um benefício, mas a gente não pode deixar com que ela tome conta da nossa vida. Então, a gente tem que ter hábitos saudáveis. Se a gente não tem um trabalho que seja muito de movimentação, muito dinâmico, então, mais que importante, você ter um exercício físico gradualmente na sua vida, ali todos os dias, fazer um pouquinho, pelo menos, que seja, né? Que como eu falei, hoje, 30 minutos de esteira não vai resolver a sua vida.
A gente tem que fazer ele de acordo com o que você precisa, o que o seu organismo está pedindo, qual que é a necessidade. Aí a gente avalia, adequa esse exercício e aí você vai fazer lá de 5 a 6 vezes por semana o exercício físico. No caso da obesidade, por exemplo, é um dos maiores desafios, né, nosso hoje é conseguir fazer com que as pessoas obesas venham praticar o exercício físico. Por quê? Elas acabaram ficando se sentindo excluídas nesse meio. Por quê? Hoje é muito aquela cultura ao corpo, né? Então todo mundo quer ficar sarado, né? Todo mundo acha, às vezes tem pessoas que acham que porque elas têm uma certa obesidade, principalmente aquelas que têm obesidade mórbida, imagina que eu vou na academia, todo mundo sarado, todo mundo bonito. E não, a gente tem que mudar esse conceito, né? A gente tem que motivar essas pessoas. O educador físico, ele está ali justamente para isso, para motivar essas pessoas que têm esses problemas e mostrar para elas que elas têm potencial para conseguir atingir uma melhor qualidade de vida, tirar elas dessa zona de conforto. E às vezes a gente nem sabe por que elas chegaram naquele patamar, né? Por conta, às vezes, do estresse, por hereditariedade. Então, tudo isso é função do educador físico de trazer essa motivação para as pessoas para frequentarem uma academia ou fazer qualquer tipo de exercício, mesmo que seja numa praça ou em casa. Eu ia comentar com você, Fernando, para o pessoal de casa que está acompanhando o programa, quais são os exercícios que o pessoal de casa pode fazer? Olha, existe uma variedade muito grande de exercícios, né? Então, hoje a gente consegue trabalhar com funcionais, existem treinamentos que a gente nem precisa de material, né? No início, principalmente uma pessoa que é iniciante, você não precisa trabalhar com uma sobrecarga muito grande. O próprio peso dela já é uma sobrecarga, onde a gente pode trabalhar alguns exercícios funcionais, né? Por exemplo, no caso de um treinamento em casa, vamos supor que seja uma pessoa idosa. Então, o simples fato de você colocar ela para sentar e levantar de uma cadeira já é uma forma de você trabalhar o agachamento, né, o fortalecimento da parte da coxa, da região da coxa, quadríceps. Então, assim, são várias opções que a gente tem. Então, hoje não tem desculpa para não fazer exercício. Você pode fazer em casa, com um cabo de vassoura, põe um tapetinho na sala, faz um exercício abdominal. Hoje a gente tem, de acordo com a criatividade de cada professor, é que vai dizer aí o que ele pode fazer, o que ele pode criar com esse aluno que não tem nenhum material. Mas hoje não existe desculpa para não se fazer um exercício. No conforto de casa dá para fazer. Sim, dá para fazer. A mesma caminhada, vai para a rua, vai caminhar, tem uma escada, sobe a escada, desce a escada, agacha, levanta, pega um peso, vai lá na beiradinha do sofá, faz uma flexão, entendeu? Então, assim, não tem desculpa. Hoje só fica parado quem quer. Sim, o importante é começar. Fernanda, para o pessoal que está nos acompanhando também, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a estrutura da Wellness para quem está procurando por um profissional. Comenta um pouco para a gente sobre a complexidade da academia. A Wellness Sport Club, ela está fazendo nesse ano 21 anos, né, já. E então, assim, dentro de Ribeirão Preto, eu imagino que seja um dos maiores complexos, né, de atividade física. A gente tem uma estrutura aí de 5.000 metros quadrados de área só de musculação, fora a piscina, né, semiolímpica. Então, assim, a Wellness, ela consegue proporcionar total segurança para todos que quiserem frequentar. Nós temos um espaço bem amplo, os aparelhos, né, possuem um distanciamento já, né, maior até do que qualquer outra academia aí que você for frequentar. Em questão de estrutura, eu mesma, assim, sou suspeita a falar, né, já estou lá quase 10 anos, já estou lá quase 10 anos e assim, é uma estrutura sensacional.
Eu tenho certeza que todas as pessoas que frequentarem lá vão gostar. Até mesmo para as crianças. Sim, sim, nós temos várias atividades para as crianças. Natação, judô, karatê, balé. Tem o funcional, o circuito funcional para crianças também, né? Que é o Rafael que comanda essa parte aí. Tem as crianças que treinam para o triatlon, que é uma gracinha. O pessoal da natação, eles já são super animados, já estão aí envolvidos, né, nessa modalidade. Eles gostam bastante, as crianças aí de 9, 10 anos, 7. Tem uma turminha lá já que está treinando, né, para participar de triatlon. Então, assim, os profissionais da Wellness, eles são bem instruídos, são capacitados suficiente para poder atender aí a todo e qualquer problema que o aluno precise sanar. E para a gente encerrar, então, eu gostaria que você deixasse os telefones de contato, redes sociais da academia. Pessoal que quiser entrar em contato lá, tem o pessoal das vendas que vai direcionar aí o atendimento para cada modalidade, se for piscina, se for família, se for apenas um plano individual. E nas redes sociais, agora a gente está divulgando que, como é mês de aniversário da academia, nós vamos ter várias aulas especiais aos sábados, né? Então, todo sábado vai ter uma aula especial. Inclusive, nesse sábado vai ter uma aula de step, né, que eu vou dar, né, para motivar a mulherada. Vai ser 1 hora de step, depois a gente já segue na sequência com uma aula de spinning e a hidroginástica. Então, assim, convido todos aí a participarem das atividades da Wellness. Eu tenho certeza que todos vão gostar muito. Agradeço muito pela sua participação, Fernanda. Espero recebê-la aqui mais vezes no nosso programa. E você Obrigada. que perdeu algum momento, gostaria de rever, compartilhar nas suas redes sociais a nossa entrevista, é só acessar o QR Code que está aqui na tela, que vai direcioná-lo para o nosso canal do YouTube. Agora é com você, Edmilson.